Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos à gravação de mais um episódio do podcast Além do Metro Quadrado, podcast imobiliário aqui da cidade de Jundiaí, do interior de São Paulo. Mais um episódio, Souzinha. Bora, segundo episódio, né? Segundo episódio dessa segunda temporada que tá um sucesso. Mas antes da gente chamar o nosso convidado, que a gente vai trazer aqui para vocês, um super convidado, a gente precisa agradecer os nossos patrocinadores que fazem dessa segunda temporada uma temporada de mais sucesso ainda, né? Com certeza, o pessoal veio apoiando aí, então bora falar um pouco Bora deles, agradecer. né? Primeiro patrocinador do Além do Metro Quadrado, segunda temporada, Casa Soderno. A linha de calçados que acompanha o corretor de sucesso com muito conforto e muita elegância. Ali você fica bonito, né, Souzinho? Tá bom, hein? O meu tá aqui no pé porque eu não abro mão de ser bonito e elegante. É o sapato do corretor, né? É o sapato do corretor de imóveis. De sucesso, né? De sucesso. Tem que calçar o sapato da Casa Soderno para você vender muito. E é uma boa notícia, Souzinha. Para o corretor que entrar agora, na descrição desse vídeo, tem um cupom de desconto que vai te dar 15% de desconto na compra, cara. Ó, 15%. Essa daí é boa, hein? 15% não é Sem pra desconto já é bom, agora com desconto, então. Cupom Martins, você vai digitar lá na finalização da sua compra e você vai comprar o seu calçado da Casa Soderno e ficar muito mais bonito, muito mais elegante e vai acompanhar aí com muito conforto o seu dia a dia, que eu sei que é corrido, porque o dia a dia do corretor é aquela correria, né? Não é fácil. Não é fácil. Temos também a nossa amiga Débora Ferrarese Financiamento Imobiliário. Está patrocinando a segunda temporada do Além do Metro Quadrado. Mais de 10 anos de experiência na aprovação de crédito imobiliário com todos os bancos, Souzinha. Não é só um, não. É todos. Isso faz a diferença, né? A hora da compra. Se tiver uma assessoria ali que traz credibilidade, que resolve o problema, né? Isso daí vai fazer toda a diferença para você adquirir seu imóvel. Aí. Vai te auxiliar, você que é cliente, vai auxiliar você também que é corretor a fazer as suas negociações. A Débora ali tem uma equipe muito especializada, como eu falei, com mais de 10 anos de experiência, que vai trazer para você muita tranquilidade e transparência junto ao processo de financiamento do início ao fim. E o terceiro patrocinador dessa segunda temporada, uma das maiores construtoras do interior do estado de São Paulo, construtora McLucer, mais de 40 anos, Souzinho, no mercado. 40 anos no mercado e apoiando sempre o corretor, né? Sempre o corretor. Você que é corretor, que quer vender um produto de qualidade, com muito preço bom, condição de pagamento. A melhor condição que tem aqui em Jundiaí, região... McLucer. Procura agora das coordenadoras de parceria da McLucer, né? A gente tem a Silvia, a Déia, enfim, o pessoal da McLucer que está sempre apoiando o mercado imobiliário. E da Blitz, assim, vamos falar da gente, né? Gente como parceiro da McLucer aí, eu posso garantir para vocês que a gente está muito feliz em ter parceria com essa empresa que está sempre somando no mercado imobiliário. E para finalizar, vamos falar do Imob 360, segunda edição, dia 4 de agosto. Já tem data? Já tem data, já 4 de agosto. 4 de agosto, segunda edição do Imob 360, o evento que foi um sucesso na primeira edição. E nessa segunda edição agora promete, hein? Na primeira a gente trouxe Ricardo Martins, Ariane Palaoro, Lucas Felt, Yuri Utida, enfim, Natália Binara, que foi a primeira convidada nossa. Enfim, uma galera de muito peso e nessa segunda edição a gente promete não decepcionar você. Logo, logo a gente vai soltar um link para você se inscrever aí, você que tem interesse, participar de um grupo de oferta, né, que a gente vai chamar Esquenta Imob 360. Esquenta Imob 360. Eu acho que fica bom, não fica não? Ficou chique, não, né? Fala qualquer coisa da sugestão aqui pra gente. Pode colocar a sugestão que você quiser, mas esse grupo vai estar aí logo para você entrar lá e ficar por dentro de todas as novidades do maior evento do interior do estado de São Paulo para corretores de imóveis. Quem tiver lá vai ter algum tipo de desconto? Vai ter, não vai? Vai ter desconto e melhor, além do desconto que você vai garantir exclusivo para quem está nesse grupo, você vai receber dicas semanais. Né? Voltada para o mercado imobiliário com grandes players do nosso mercado. Então, assim que sair o link do grupo, acompanha lá o Instagram do Imob 360, que é um dos patrocinadores também do Além do Metro Quadrado. Você vai ficar por dentro de todas as novidades desse evento que promete revolucionar não só o mercado imobiliário de Jundiaí e região, mas do Brasil inteiro. Do Brasil, né? Vem pro Imob, gente. Vem pro Imob. E agora vamos começar o nosso episódio, que o nosso convidado de hoje é mais do que especial. É um amigo pessoal que está aí há mais de 27 anos. Eu acho que é a pessoa que eu conheço que tem mais tempo de mercado imobiliário. Sim. Além disso, de 27 anos como corretor de imóveis, é mentor de muitas pessoas pelo Brasil inteiro, palestrante,
criador também de um dos eventos grandes aqui do mercado imobiliário, que é o Top Class e referência máxima, Souzinha, quando o assunto é network no mercado imobiliário. Meu amigo, meu irmão, Fazano Mota, que currículo, hein? Seja bem-vindo. Eu que agradeço primeiramente vocês, né, por ter feito esse convite para mim. Eu vim de bate-pronto, já era para ter vindo a semana passada, mas houve uma situação de venda. Venda, né? Venda sempre é venda. E assim, gostaria mesmo de agradecer, Jardel, porque é tão bom saber que tem pessoas no país elevando o nosso mercado imobiliário. Porque a gente sabe o quanto é difícil para um corretor de imóveis hoje, a vida de corretor, não só corretor, né? Agora a gente tem que falar corretora também, de imóveis, e a gente sabe o quanto é difícil essa vida. Eu falo que o corretor de imóveis, todo dia ele acorda com um cheque em branco no bolso. Verdade. E é ele que vai fazer o cheque. E falo, não existe mercado parado, existe gente parada. Exato. Mexam-se. Essa frase é boa, hein? Essa é boa. Poderosa. É só a verdade, por ter aceitado né? o nosso convite, meu irmão. Obrigado. É um prazer ter você aqui com a gente. Como eu falei aqui para vocês, o Fazano, além de ser um amigo que o mercado imobiliário me deu, é uma fonte de inspiração não só para mim, mas para muitas pessoas. É meu mentor, fiz mentoria com o Fazano. Uma honra. Então, assim, é uma honra ter você aqui junto com a gente. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. A recíproca é verdadeira em gênero, número e grau. Essa é boa. Vamos lá, vamos começar falando Vamos lá. aí, Souzinha. Fazano, vamos lá. Hoje você tem todos esses nomes aqui no mercado imobiliário, né? Além de corretor, é uma referência, como o Martins falou aqui, de network, é palestrante, mentor, né? Mas antes dessa etapa aqui do mercado imobiliário, de tudo isso que você já faz no mercado imobiliário, o que você fazia antes disso? Olha só, eu comecei a minha vida profissional com 10 anos de idade. Eu, sem meus pais saberem, eu fiz uma caixa de engraxate e fui para uma praça chamada Getúlio Vargas, na minha cidade, que é Guarulhos. E ali eu ia antes das 7 horas da manhã. E tinha um senhor negro que ele sempre passava bem sorridente, né? E falava, assobiando, segurando o jornal na mão, doutor, vai engraxar? E, resumindo a história, um dia ele chegou com mais de 10 pares de sapato numa sacola e eu confesso a vocês que foi o dia mais feliz da minha vida. Que eu falei, fiquei rico. Criança, né? E eu sei que ele colocou um cartão no meu bolso e falou, você vira ali à direita, tem um cartório, você leva os sapatos lá assim que estiver prontos. E eu fiz dessa forma. Quando eu cheguei lá, eu entrei, e ele falou, senta aí e me aguarda. Ele estava com uma máquina de escrever batendo, lembra? Sim, eu lembro. E aí ele, batendo na máquina de escrever, ele olhava para mim, espera um pouquinho aí, tá bom? Fica aí que eu já falo com você. E aquilo, imagina, 10 para 11 anos, fiquei assim, tinha um conhecimento do que era aquilo de fato. E aí terminou o que ele estava fazendo, ele falou dessa forma para mim. Ele falou, olha, eu estou precisando de uma pessoa aqui para ser um mensageiro interno. Será que sua mãe deixaria você trabalhar aqui no cartório? Primeiro ele perguntou qual é o horário da minha escola, né? Eu falei que era o período da manhã. Ele falou, mas o que você está fazendo todo dia de manhã? Não, mas depois eu vou para a escola. Aí ele falou, então seria no período da tarde. Eu falei, sim, seria no período da tarde. E eu fui, estudava de manhã e depois eu ia para o cartório. E ali eu era o fax de hoje, né? O e-mail de hoje. Eu pegava a procuração, o subestabelecimento dos escreventes e levava para o tabelião na parte de cima para fazer a assinatura. Ou às vezes passava a escritura no livro, porque na época era uma gelatina, enfim, era uma outra época. E eu lembro muito bem, como se fosse hoje, eu comecei a fazer contatos com várias pessoas que vendiam imóveis, porque é um tabelião de notas. Então, eu tive a honra de conviver com muitos corretores. E é claro que você vai convivendo e você vai vendo que ali só entra quem tem sucesso, né? Sim. Você só vai para o cartório quem tem sucesso. E o que me chamou a atenção foi uma pessoa séria, né? A pessoa Sérgio Bianco Filho, que é um senhor hoje que tem a maior imobiliária da minha cidade, né? Que é a Bianco Imóveis. Quero até aqui mandar um abraço para o Sérgio, a pessoa que sempre acreditou em mim. E eu lembro como se fosse hoje, ele falou assim, por que você não vem trabalhar comigo? Você tem boa aparência, você fala bem. Eu posso falar para vocês, a gente vem de uma família muito humilde, mas humilde no sentido financeiro, porque nós sempre fomos muito ricos de espiritualidade, de respeito, de Deus, vai falar assim, de Deus. Né? Minha mãe sempre prezou a gente respeitar sempre os mais velhos, ser cortês,
ser realmente educado com as pessoas. Então, eu acho que isso falta em algumas situações, principalmente dos jovens de hoje, que não têm um certo discernimento. Então, eu vejo que isso foi uma escola que eu tive dentro da minha casa, que eu venho de uma família católica, apostólica, romana, praticante. Então, eu fui batizado, fiz minha primeira comunhão, depois fiz crisma, fui casado, enfim, depois fiz como fala, o grupo de casados, né, que a gente fez lá no final de semana, enfim, tudo que é da Igreja Católica eu já participei. Mas voltando a esse assunto sobre a minha vida dentro do mercado imobiliário, eu não tinha conhecimento o que era. E o Sérgio Bianco me convidou para eu ir para a imobiliária dele, que ele estava iniciando. Eu falei, Sérgio, mas eu não conheço nada. Ele falou, olha, você conhece tudo de documentação. Você trabalha com isso há 12 anos, praticamente. Você conhece tudo e, de fato, eu sabia fazer tudo, porque às vezes o escrevente pedia para mim, para eu digitar, fazer outorgar mesmo uma escritura, eu fazia, ele que assinava e levava para o tabelião assinar. Então eu fazia tudo. Eu saí do cartório já como auxiliar de escrevente. Então, só que aí eu perguntei pro meu pai, eu falei, pai, o Sérgio está me convidando para eu trabalhar de corretor, o que o senhor acha? Ele falou, você não tem nada a perder, meu filho, vai. E aí eu fui, deixei o cartório para trás e fui trabalhar na Bianco. Quando eu entrei na Bianco, eu vendia casinha, terreninho, apartamentinho, tudo no diminutivo. Tudo no diminutivo. Resumindo a história. Quando foi aproximadamente 2006, a construtora Tecnisa entrou na minha cidade para lançar um produto chamado Gran Maia. E esse produto, no qual eu trabalhei como corretor, eu vendi 7 unidades. Pela imobiliária, pelo departamento de terceiros da Tecnisa. Inclusive, hoje o Cândido, quero mandar um abraço para o Cândido, na época ele era o parceria gerente de parcerias. Gerente de parcerias da Tecnisa. E aí eu lembro que eu olhei aquilo, sabe? Eu falei assim, os números eram muito bons. Assim, imagina, 7 unidades eu ganhei, sei lá quanto na época, era muito dinheiro. Eu nunca Quantos anos você tinha nessa época, você lembra? Vamos colocar aí, eu já tinha 2007, tô com 49, uns 36, 35 mais ou menos anos eu tinha. Resumindo, né, isso mesmo, tinha essa idade. Quando eu comecei com o lançamento, que eu fui para lançamento, eu percebi que realmente dava certo. Só que eu já estava há 12 anos com o Serginho Bianco. Que já estava já tinha um tempo com ele. E eu sempre fui uma pessoa muito dedicada ao mercado imobiliário. Eu sempre fui um cara campeão de vendas. Porque eu sempre ia na fonte que dava certo. Até estava falando que, antigamente, quem vendia mais e ganhava mais dinheiro era quem tinha mais placa na rua. Que antigamente, não sei se vocês sabem, mas eu sou da época do BIP. Né? Você recebia uma ligação do BIP, aí você tinha que correr para o orelhão. Não era nem ficha, era um cartão, né? Já estava no cartão. E você carregava o cartão e ligava para o cliente e falava com o cliente, enfim. Depois veio o Ericsson, veio o PT550, que é o Motorola. Depois veio o Ericsson. Depois veio o StarTAC e depois entrou o iPhone. É difícil acreditar que o Fazano passou por essa época, porque ele tem essa aparência... Não para. Né? Opa. Tá, eu não falaria que o Fazano tem mais que 35 anos. Não, eu tenho 49 anos de idade, completo 50 agora dia 20 de março, com todo... Tá bem demais. Preparado. Bem demais, bem demais. Os meus 37, eu ia falar que você tinha menos que eu, pô. Eu tenho um filho, o Gabriel, né, o Deluca, mais conhecido no mercado da música aí. Ele tem 26 anos e a Giovana tem 23 anos, tá no último ano de medicina veterinária. Bacana. Tenho já... Tá. E já sou avô também da Helena, que tem 5 meses de idade. Parabéns. Bacana, hein? Ó, tem experiência para trocar aqui, gente. Opa! Acompanha, porque não parece pela idade, né? Mas o cara aí vai entregar muita coisa aqui pra gente. Vamos lá. E aí, nesse período na Bianco, eu percebi uma coisa, que se eu fosse trabalhar na Tecnisa, eu ia ganhar mais dinheiro, que aí você tava nesse foco, do que rachando a minha comissão, falar assim, tá? Usar esse termo. Sim. Rachando com a imobiliária. Nada contra, mas o que eu percebi? Que eu poderia ganhar mais trabalhando na Tecnisa. Diretamente com a construtora. Aí eu perguntei pro Cândido, tudo bem? Ele falou, claro, eu tenho uma vaga para você.
E a Tecnisa ia lançar um projeto chamado Square na minha cidade, né? Que é um projeto, um quarteirão de apartamentos de 96, 106 e 160 metros. E aí eu falei, eu vou trabalhar esse projeto. Quando eu cheguei pro Sérgio Bianco e falei, Sérgio, eu tô indo pra Tecnisa, ele falou, rapaz, você tá maluco? Você vai pra Tecnisa, você vai ser plantonista lá. Aí começou a falar um monte de coisa pra mim. Aí eu falei, Sérgio, você não tá entendendo, eu já aceitei. Eu gostaria de saber o seguinte, se não der certo, você me aceita de volta? As portas ficam Vamos garantir. Tá tudo bem. E eu garanto, eu não voltei até hoje. Resumindo a história, eu fui para a Tecnisa, fui campeão de vendas nesse projeto, tenho um troféu de campeão lá, onde eu vendi 36 unidades no lançamento. Aí eu falo para você, aí eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. E uma das coisas que eu prezo, que é assim, isso é bíblico, honrai pai e mãe que você será honrado pelo resto da vida. E eu lembro que eu fiz uma reforma na casa dos meus pais, que eu peguei minha mãe no dia das mães, levei e falei, mãe, vamos ali comigo, tal, não sei o quê. Aí entramos para a Telha Norte, que tem ali na Fernão Dias. E eu lembro que eu entrei lá, eu já estava começando a construir, que eu comecei a fazer casas para construção, e eu entrei, e o senhor Anselmo, que era um senhor que me atendia lá, já tinha combinado com ele, minha mãe sentou, falei, mãe, senta aí, que eu tô fazendo os negócios da casa que eu tô construindo lá. Aí veio o seu Anselmo e falou, tudo bem, dona Eva? E a senhora já escolheu? Aí minha mãe olhou para mim assim, falou, o quê? O quê? Aí eu falei, mãe, se tudo que a senhora fez para mim até hoje, eu vou retribuir quero reformar a casa da senhora inteirinha, escolhe tudo. Nossa, minha mãe chorava igual uma criança. Então, assim, graças a Deus eu tive a honra, né, de fazer isso pelos meus pais. E foi uma coisa assim que eu sempre levo, né? Meus irmãos até hoje falam sobre isso. E ali começou minha vida no lançamento. Foi quando a Lopes entrou na minha cidade, né, que é Guarulhos, e foi para lançar um projeto da Elbor, chamado Elbor Parque Clube, na Vila Augusta. Ali era um Fracalans, era uma empresa que mexia com metais e tudo mais, e aprovou um projeto lá de 6 torres. O Zidane, Thiago Davidian, que era na época ele era um gerente da Lopes, eu saí da Tecnisa e fui para a Lopes. E ali, no lançamento, eu vendi 54 unidades. Nossa. Essa coisa. Se 36 já viu dinheiro, com 50... Então, assim, tem história, né? Tudo história verídica. Eu falo assim, que a internet, ela aceita tudo. Se você colocar lá que você vendeu 3 bi, tá aceito lá. Agora, você tem que ter prova social. Perfeito. Eu, quando coloco na minha rede social que eu vendi 500 milhões de reais em vendas, eu tenho prova social. Eu recebi da mão do Dr. Francisco Lopes Neto um troféu no qual que eu comercializei em 2015, concretizado 500 milhões de reais em vendas pela Lopes. Então, assim, eu tenho realmente histórico pela empresa, no qual eu entrei como corretor, depois fui promovido a coordenador, na época era gerente, depois virou superintendente, depois diretor e diretor-geral da operação. Então, eu falo assim, hoje eu tenho um histórico no mercado imobiliário de sucesso. É difícil falar assim, difícil mensurar quantos corretores já passaram pela minha gestão, superintendentes e coordenadores. Eu tenho pessoas aí no país inteiro que hoje... Eu imagino que como diretor-geral eram muitos mesmo, não é gigantesco. A operação que eu estava à frente era de Minha Casa Minha Vida. Eu trabalhei na Itaplan, que era um braço da Lopes. E depois eu voltei para os Estados Unidos, ali nos Jardins, como diretor, não diretor-geral, mas no qual eu saí em 2020. Mas olha só que interessante, né, Jardel? Eu ganhava em média 70 a 80 mil reais por mês. Tá falando isso pro Ivan. E eu trabalhava de sol a sol. Eu tinha uma folga por semana, que era quarta-feira, e um final de semana por mês. Se você juntar, durante um mês de 30 dias, eu tinha folga 6 dias. E os outros dias eram todos trabalhados. Por mais que você tá com um carro blindado, você tá mais dinheiro no bolso, eu não tinha tempo para gastar ele. E aí aconteceu no dia 18 de março de 2020, eu estava com uma viagem marcada para a Europa, né? Eu e minha esposa, a gente tem 28 navios já feitos pelo mundo, a gente adora navio, e a gente estava com esse navio para ir para a Europa. E aí, por isso eu deixei julho sem viajar, sem ter folga, né? Que nós pegávamos somente 15 dias, os diretores, e janeiro,
para poder sair em março, porque os navios que vêm para o Brasil, eles voltam para onde está o sol, né? Eles vão atrás do sol. E foi nessa época, no dia 18, que dia 19 entrou a pandemia, no ano de 2020. Então a sua trajetória junto a Lopes inicia com a sua saída da Tecnisa e vai até... Porque assim, ó, só para vocês terem uma ideia, Jonas Misael, que é o dono da Voice hoje, ele era meu diretor na Lopes. Quando eu estava como corretor... Inclusive conheci ele lá naquela mentoria mais exclusiva, né? Sim. Que cara genial. Incrível. Alguns minutos que ele falou lá à frente do palco, a gente viu que tem muita experiência, muita bagagem, muito conteúdo, né? Se você tiver a oportunidade de convidá-lo, com certeza você Vamos fazer essa conexão, porque eu adorei falar com ele. Vai enriquecer o seu podcast. Ele é uma pessoa de muito... Você tem uma ideia, ele era segurança. E hoje ele é dono de uma das maiores empresas imobiliárias lá de São Paulo. E aí o Jonas falou para mim assim, falou, Fazano, eu era coordenador na Lopes. Se você zerar esse projeto aí, eu vou te dar a superintendência. Isso em 2010. Eu falei para ele assim, eu vou zerar esse projeto, porque eu fui promovida a coordenador. Né? Antes de ser promovida a coordenador, eu saí de Guarulhos e fui trabalhar um projeto em São Paulo chamado Max House, que era 70 metros. Aí 70 metros, 70 metros, 70 metros, você podia fazer uma junção, fazer uma laje, que era 240 metros, divide em 4, dá 70 metros, você podia fazer um duplex, um triplex, e isso eles chamavam de estúdio, que antes era flat, né? Na época do meu pai chamava-se kitnet, depois veio flat, depois veio loft, depois veio estúdio, e agora tem outro nome. Sim. Qual que é? Moradia single. Agora eles chamam de... Não, é compacto de luxo. Compacto de luxo. Então, assim, mas antes era estúdio. E aí, nós lançamos um projeto chamado VLE, Vila Leopoldina, da Max Casa. E esse projeto era 334 unidades. Só que o seguinte, a unidade de São Paulo, que fica na Rua Estados Unidos, que trabalha com lançamento, ninguém acreditava no projeto, porque ali atrás do CEAGESP, e ali enchia de água. Tinha vídeo, melancia boiando assim na frente do plantão. O que aconteceu? Veio uma unidade, inclusive o Pinheiro assumiu essa unidade lá embaixo, que era ali o Lopes Interior e Litoral, veio para São Paulo para assumir uma operação para vender. E eles vieram para o meu plantão, veio todo mundo, veio o Diogo, que era o diretor de lá, da Lopes de Santos, veio todo mundo para esse projeto. São Paulo não acreditava, e os corretores que vieram de lá, que eles alugaram casas, tudo para trabalhar esse projeto, porque era muito barato. Imagina, um apartamento de 70 metros foi vendido a R$240 mil nessa época. Nossa. 2008, 2009. Resumindo a história, né? Eu fui promovido em 2010. O Misael falou assim, se você zerar esse projeto, você vai ser... Eu vou te promover a superintendente. Não, o superintendente lá, os caras andavam só com nave, imagina. E eu falei assim, eu vou zerar esse projeto. Ele falou, então tá bom, então vai. E aí eu comecei a pré-eleição e ensinar as pessoas o que eu fazia. Que eu sou um networking, né? Logo mais vocês vão conversar com o Ivan, ele vai falar alguma coisa sobre networking. Eu sou do networking. Eu sou a pessoa do networking. Eu faço networking o tempo inteiro. A gente já fala, já conversa, já pergunta, eu sou um network. Porque na minha época, eu falo na minha época porque quando eu entrei na corretagem, não existia o lead. Lead é uma coisa nova. Não existia o quê? Era a comunicação entre as pessoas. E hoje em dia, o que o corretor ele erra? Ele não faz a conexão com as pessoas. Ele vai na conexão da nuvem, sim, da internet. Ele não puxa isso para ele, né, de fazer conexões com pessoas. Então, eu aprendi isso na garra, na determinação e na perseverança. E acreditando no quê? Na esperança. Porque hoje o corretor, o que falta para ele? Ter esperança naquilo que ele vive. E quando ele tem esperança naquilo que ele vive para o mundo real, não é aquele mundo que ele abre a televisão e fica vendo só o negativo. É no mundo real. Sim. Aquele que acontece, que nem eu falei para vocês no início. O corretor, quando ele entender para atender, vai vender. Sim. Vai vender. Agora, ele não entende.
ele não atende e ele não vende. Não vende. Então, assim, hoje o mercado imobiliário, você pode perceber, principalmente no digital, o corretor ele está preparado somente para fazer vídeo para chamar a atenção do outro corretor. Sim. Não está fazendo trabalho para o cliente, né? As pessoas que fazem um trabalho para o cliente na internet estão vendendo. Perfeito. É fato. Então, hoje, a maioria das pessoas estão se preocupando muito com vaidade. É um conteúdo criado mais para alimentar ego. Isso que o Fasano falou é importante porque as pessoas estão viciadas, falando pessoas do mercado imobiliário especificamente, estão viciadas em contribuir e construir no online e estão esquecendo muito da construção offline, né? Que é justamente esse network, que é o tete a tete, são as visitas em empresas, conversar diretamente com o cliente que está na rua, que está aí pelos lugares, porque a internet causou esse vício. O corretor se sente mais confortável em receber o cliente. Aqui, se não compra, descarta. E aí ele não se dá o trabalho de criar nenhum tipo de conexão no offline. Porque está viciado no online. Eu vou abrir para vocês aqui. Ontem eu concluí uma venda de 7 milhões e 200 mil reais. Uou, vai emprestar para mim dinheiro hoje! Eu até estava falando com o Gustavo Rangel sobre isso, porque alguns insights eu peguei até do Checkmate, que é incrível o projeto dele lá. E a gente estava falando sobre isso. Hoje, o corretor ele não está preocupado em fazer a venda. Ele está preocupado no que ele vai ganhar. Qual que é o valor da comissão que ele vai ganhar. Então, quando você começa a ter outros valores, você vê que o dinheiro é uma consequência de um bom trabalho. Mas para você executar o bom trabalho, você tem que esquecer o seu mundo externo. Porque quando você traz seu mundo interno, fala assim, seu mundo externo, para o mundo interno no qual você está atendendo um cliente, se você tiver numa condição financeira negativa, o corpo fala, não, ele grita. Ele grita, perfeito. Excelente. E aí, o que vai acontecer? Ele não vai fazer a venda. Porque as pessoas gostam de fazer negócios com pessoas de sucesso. É verdade. Se você já entra como um derrotado, esquece. E aí você vê aquele corretor, ó dia, ó céu, ó azar. E ele não vai fazer a venda. Então, o que eu percebo hoje? O corretor ele tem que se encher de informação positiva. E eu falo, né? A gente já falou muito sobre isso, né, Martins? A gente sabe que o próprio YouTube tem muito conteúdo de grande valor para elevar o nível do corretor. E hoje eu percebo que tem muito corretor que vai lá no canal aberto, não vou citar nem emissora, mas qualquer um. Se você ligar agora, nesse exato momento, só tem morte, só tem coisa negativa. Só tragédia. E nós que vem de uma família humilde, que está acostumado a ligar a televisão, que na nossa época não tinha canal fechado, não era uma coisa acessível, nós viemos desse mundo, não pode, não consegue, não vai, não adianta, tudo não. Então, quando você muda esse seu mindset, muda a sua energia, a coisa acontece. Então, eu falo assim, você que é corretor de imóveis, que quer realmente mudar a sua vida, a primeira coisa que você tem que fazer é sair de perto de pessoas negativas. Porque as pessoas negativas, elas só levam você para o negativo. E para você fazer uma venda com excelência, você tem que ser uma pessoa positiva. Caso contrário, você vai continuar sendo uma pessoa negativa. Perfeito. Isso daí que você está falando é bacana, né? Foi ontem que a gente estava batendo um papo com os gestores lá, né? Na imobiliária. Uma das coisas que a gente trouxe foi exatamente isso. Quando o pessoal está num plantão, você falando aí, fez muito plantão de vendas, de lançamento, isso é meio que unânime, né? Muitas vezes o pessoal quer puxar um assunto, a forma mais fácil de puxar assunto é falando de desgraça, falando de problema, e sempre vai ter o outro, o amiguinho do lado, que o problema dele é maior e ele precisa mostrar isso. Competição. Então isso é uma competição que é o que você falou. Se a pessoa não está blindada, isso é muito normal. Um começa a falar de um problema, o outro vai ter um problema ainda maior. Então isso vira uma competição. E uma das coisas que a gente trouxe para o pessoal lá é exatamente isso. Vamos falar de coisa boa. Se estão trazendo problema, leva a solução. Então é uma das formas, o que o Fasano falou aqui é perfeito. Se você está no mercado de lançamento, se você faz plantão com outros corretores, blindem-se. Se você não se blindar, dificilmente as coisas vão continuar fluindo ou vão começar a fluir para você. Porque isso é batata. Isso que você falou vai lá na ferida mesmo de muita gente, você pode ter certeza. E outra coisa, por que eu fui promovido na Lopes? Porque se eu dependesse dos corretores que estavam naquela operação de São Paulo, eu não teria vendido o projeto.
entrou pessoas novas, sangue novo, com cabeça que não conhecia São Paulo. Porque quem conhecia São Paulo tinha um pensamento que aquilo ali enchia de água. E aí, o que eu fiz? Eu gastei minha energia com quem realmente acreditava no projeto. Eu zerei o projeto, 334 unidades, o Misael vai te falar isso aí, em 4 horas. Nossa. Eu ganhei R$540 por unidade como coordenador. E aí, na mesma rua, a Max Casa, do seu José Paim de Andrade, que era um dos donos da Rossi, por sinal eu tenho até uma dedicatória dele, do projeto no qual eu fui campeão de vendas, e ele comprou um outro terreno na mesma rua. E eu falei para a Mirella, hoje ela é a presidente da Lopes, falei para ela, Mirella, de vez, ela era a diretora de atendimento, de vez a gente montar um stand lá, vamos aproveitar e vamos vender aqui. Ficou um monte de gente lá. Exato, vamos fazer isso. 218 unidades. Zeramos em 2 horas. E aí eu falei, e aí, Misael? Me Cadê promove. Me prometeu, Ele agora falou, eu quero. fazendo não sei o que lá. Eu falei, pô, Misael. Ele falou, não, agora não é hora. E aí, aquilo me deixou com tanta raiva que ele me colocou num projeto da Max Casa, como coordenador, lá do Max House Itaim. Ele vai lembrar disso. E aí eu falei para ele, e toda vez eu passava na mesa dele, eu falava, ei, Misael, eu falei, calma, o pessoal quer você lá, porque você deu resultado. Quem dá resultado, eles querem resultado, né? Sim. E aí eu sei que abriu uma vaga e aí eu entrei, ele me chamou na sala dele e eu fui promovido a superintendente. E eu sei que eu saí de corretor, fui promovido a coordenador, depois eu fui para gerente, né, que era a nomenclatura, que depois mudou para superintendente. E ali, como superintendente, eu fiquei até 2015 e aí ninguém me segurava, porque o que eu acredito? Eu acredito que quando você estabelece metas e sonhos, não tem como ninguém te derrubar. E quando você coloca Deus em tudo que você faz, aí Coisas acontecem. Aí não tem como não acontecer. Aí é um tremor na terra. Que aí você começa a incomodar as pessoas no qual não tem o mesmo êxito que você tem. Como é hoje? Eu percebo que estava conversando com um amigo pessoal e ele estava falando, o pessoal acha você um pouco metido, né? Eu falei, olha, eu não estou preocupado com o que as pessoas estão pensando de mim. Perfeito. Porque eu não sou metido. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa humilde. É que as pessoas olham de fora, porque o marketing que eles jogam do Fazano Mota por aí é um marketing realmente real. É real. Não é uma falácia, né? É real. Eu tô junto com pessoas de alto nível social, eu frequento melhores lugares, realmente, eu ando de primeira classe, eu ando muito de navio, eu estou conectado onde tem as pessoas que têm dinheiro, porque é o que eu vendo. Agora, se eu quisesse, desculpa eu falar, mas se eu quisesse vender Minha Casa Minha Vida, que eu tenho um amigo Bidarra que arrebenta de vender. Campeão gigante. Campeão gigante. Foi o que ele falou, Fazano, o que você vende, eu tenho que fazer 50 vendas. Só que ele está feliz, entendeu? Sim. E ele falou, Fazano, estou feliz. Com quem que ele anda? Ele anda no bairro periférico, ele vende para a parcela dele é de 500. E não está errado. Só que é a vida dele e ele está despontado e está ganhando dinheiro. Mas não é sobre dinheiro. Não é sobre dinheiro. O dinheiro é uma consequência de um bom trabalho. Seja o que você fizer, você vai ganhar dinheiro, desde que você ama o que você faça. Eu amo ser corretor de imóveis. E aí, quando eu saí de superintendente e fui promovido a diretor, no qual eu recebi esse prêmio, né, do doutor, porque para eles promoverem um superintendente para diretor, tem que ter currículo, tem que ter histórico, né? Senão eles não... porque assim, eles têm que mostrar para a operação de 4 mil, 5 mil corretores que você é uma pessoa que realmente teve resultado. E foi o que aconteceu comigo. Esse troféu que eu recebi, por sinal, eu devia ter trazido, né? Foi mal. Eu sempre levo nos podcasts. Onde, numa só negociação, eu negociei 107 milhões de reais em vendas. E tem lá o troféu com um valor. De uma negociação só? De uma negociação só. Então, assim, isso são coisas que eu levo para a vida, né? Que não é sobre dinheiro. Hoje, graças a Deus, eu estava falando para o Ivan que a gente consegue dar um direcionamento no que eu faço, no que eu ganho, mas até chegar aqui, a pessoa fala, Fazano, eu quero vender imóveis de alto padrão. Calma, respira, porque primeiro você tem que vender tudo no diminutivo. Casinha, apartamentinho, terreninho, até para chegar aqui. E hoje, o que eu percebo? Quando eu realmente, de fato,
aconteceu essa situação da pandemia, entrou a pandemia e aquilo para mim foi uma virada de chave. Porque, eu me doava para a empresa. E a empresa falou assim, não, cumpre as férias, você tem aí 15 dias, e quando você voltar, é as férias, mas entrou a pandemia, as malas prontas, fechou navio, fechou tudo, deu lockdown no dia 19 de março de 2020. Eu saí no dia 18, com as malas tudo prontas para viajar. E aí, quando eu voltei, reunião com todo mundo, falei, gente, é o seguinte, ó, eu estou me desligando da empresa. E esse meu desligar da empresa virou a chave. E aí entra a minha pergunta. Quando você trilha todo esse caminho de sucesso dentro de uma empresa gigante, que já, se não é, ainda eu acredito que ainda está a maior do país. É entre as 3 maiores do país. Eu acho que é a maior, né? A maior do país. Do país. Hoje em operação é. E você estava lá como diretor, trilhando toda essa carreira de sucesso, com muito resultado. Por que virou essa chave? Por que você decidiu sair do ápice, do teto de onde você estava, que hoje pode ser sonho de muitos, para se tornar o Fazano Mota, que hoje é corretor autônomo de imóveis de alto luxo e alto padrão? Por quê? Porque sair, é igual você falou, tá ganhando 80 mil reais por mês, 70 mil reais uma média. Por quê? Faz a conta, Martins. Ó, a gente tem aí... eu fiz exatamente essa conta. Falei, ó, tá todo mundo... Entrou a pandemia, eu tinha aí 20 dias, 23 dias que eu tinha de férias, né? E aí, nesses 23 dias, tudo voltado para televisão, YouTube. Foi tudo essa virada de chave. Todo mundo trancado dentro de casa. E aí veio todo mundo querendo sair de apartamento para ir para casas de condomínio fechado. Isso é um fato, verdade. E aí nessa virou uma mindset na minha cabeça. Falei, pô, peraí, então se todo mundo vai para casa, se eu vender casa? Aí eu falei para minha esposa, faz a conta comigo, amor. Se eu vender 5 casas de 3 milhões de reais, são 15 milhões, certo? 15 milhões. 15 milhões a 6% é 900 mil reais, é isso? Isso aí. Divide por 12 vai dar 75 mil reais por mês. É o que eu ganhava na Lopes. E olha, esse cliente no qual eu fechei negócio com ele ontem é um cliente pessoal meu de carteira, de muitos anos. Eu vendi esse apartamento no qual ele colocou como parte de pagamento na planta. Ele falou para mim assim, você é outra pessoa. Porque eu andava de terno e gravata, é claro, sempre bem alinhado, camisa feita sobre medida, tudo isso que você vai, enfim, que você vê aí é verdade. Relógio Rolex, caneta Montblanc. Eu, no meu primeiro dia que eu fui pro plantão, como corretor de imóveis, eu não conhecia a profissão, então o que eu fiz também? Peguei a roupa que eu tinha da igreja, que era uma calça, uma camisa, coloquei uma gravatinha e um terno, um blazer, né? Quando eu cheguei lá, a galera me apelidou, corretor da Lopes. Porque pros corretores era muito engraçado, porque Jundiaí é muito calor, dependendo da época do ano, né? Sim. E eu fui, tava um calor, cheguei de ônibus, porque eu não tinha carro na época, Sim. 18 anos. Então, Imagina cheguei de ônibus, esse tempinho fresquinho. assim, ó. Suado. Calor torando, suando. Aí os caras me apelidaram de corretor da Lopes, porque de fato a Lopes tinha uma exigência. Naquela Camisa época. branca, terno azul ou preto, é um dress code. Né? Dress code, perfeito. E assim, só que o que eu percebi é que os top, né, os superintendentes, os diretores, eles andavam com uma camisa com umas iniciais aqui. Eu falei, cara, o que é essas camisas aí? Porque ó, eu comprava eu comprava na Denim, né? Denim. Lembra da Denim? Dorinhos. Dorinhos, essas coisas aí. E aí eu perguntei para um coordenador que eu tinha mais acesso, ele falou, não, isso aí é camisa sob medida. Eu falei, quanto custa? Ele falou, 300 reais cada uma. Eu falei, Deus me livre, pagar 300 reais numa camisa dessa. E resumindo a história, né? Eu só tinha esse tipo de camisa, porque era uma camisa realmente que te vestia, porque o rapaz vem, ele mede o pescoço, mede o punho, pro relógio. Então você senta diante de um cliente para fechar uma venda, o cara olha para você e fala assim, esse cara aí é o top master, entendeu? Que gravata, aquela coisa alinhada mesmo. Então a Lopes exigia que nós tínhamos carro bom, carro de marca, carro de luxo, senão você não era um diretor nem um superintendente. Estava até comentando para o Ivan que o meu último carro, quando eu estava na Lopes, era um 300C Chrysler.
Aquele... Carrão da galera levar a noiva em Executivo, casamento. Não, você chegava, a pessoa ficava com medo do carro, não era medo de mim. Então, assim, por que eu tô falando isso para você? Porque hoje tudo existe o brand, né? A marca, a importância de você se pôr no mercado. E eu me via como uma marca, todo mundo fazendo. E quando eu cheguei a sair da Lopes, eu voltei a ser corretor. E aí vem a resposta para você. Qual foi meu pensamento? A partir daquele momento, eu já cheguei onde eu queria na empresa. Corretor, coordenador, gerente, superintendente, diretor. Agora, qual que era o meu próximo passo? Ser um acionista da empresa. Mais nada. Não tinha outro cargo. E aí eu pensei, falei, moro em Guarulhos, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. 4 horas todos os dias. Você pode estar com o carro mais confortável do mundo. Cansativo. Total. E aí eu estava falando sobre isso. Às vezes eu não via o meu filho acordar, porque eu saía era mais cedo, e às vezes eu chegava e ele estava dormindo, nem minha filha. Por quê? Saía cedo e chegava tarde. Só que eu me sacrifiquei realmente para ter realmente um êxito no mercado. E quando eu voltei a ser corretor, eu fiz essa conta. E minha esposa falou para mim, eu tô com você. Por quê? O que eu pensei? Eu moro na cidade de Guarulhos. Fluxo é ao contrário para Arujá. Até esses dias eu fiz uma história e falei, todo mundo indo para São Paulo, indo para Arujá. Não tem um trânsito. Todo mundo indo para São Paulo. E aí eu mudei o meu estilo de vida e mudei o meu pensamento. Só que antes de fazer isso, eu recebi uma ligação de uns meninos que me viram na internet, porque eu já estava querendo me posicionar em 2020. E eles falaram assim, Fazano, a gente quer fazer isso aqui com você. Aí mandaram um vídeo do Augusto Braga. Olha que interessante isso. Isso você já fazia algum trabalho na internet? Nada, fazia nada. Uma fotinha que eu vejo que muitos hoje estão iniciando. Era isso. Né? Porque o meu primeiro stories foi dia 3 de janeiro de 2021. Eu vou mandar para você pode colocar aqui para todo mundo ver. Caraca. E foram 15 segundos que eu demorei 1 hora para fazer. Mas por que isso? Porque eu não sabia nada da internet. Eu não sabia nada. E aí, ali eu comecei, né, nesse período, eu fiz um curso do Brock Hunter, né, do Rodrigo Lucena. Já fiz também. Aí eu fiz Ferreirinha também, Carlos Ferreirinha. Paladar no retrocesso. Enfim, aí eu comecei a estudar realmente o network no modo do altíssimo padrão. Aí fiz um curso de eliminação de gírias, fiz um curso de comunicação e expressão. Enfim, eu comecei a me especializar no ano de 2020. Porque o 2021 eu entrei com uma meta. Porque eu tinha dinheiro até aquele momento, né, do ano de 2020, porque 2020 praticamente foi pandemia. Lockdown. E aí, falei, em janeiro eu vou entrar com tudo. Só que o que eu fiz? Em 2020 eu fui para Balneário para conhecer o Matheus. Eu lembro que o Matheus, quando eu fiquei sabendo que ele que lançou o Augusto... O videomaker do Augusto. Eu fui atrás do Matheus. Então assim, eu queria descobrir tudo do digital, porque eu queria entrar no digital forte. Né? Mas para isso eu precisava... Se preparar. Se preparar, porque não adianta nada você... O pessoal quer entrar na internet hoje e não se prepara. Não é bem assim. E eu lembro muito bem que eu falei assim, eu tenho que colocar uma meta. Eu tenho que vender 15 milhões, porque se eu vender 15 milhões, vai ser correspondente ao que eu ganhava na Lopes, né? Com qualidade de vida. Vou manter o meu padrão de vida. Exatamente. E aí foi que eu fiz. Em 2021, eu bati minha meta em outubro de 2021. Em 2022, eu bati... Trabalhando sozinho. Sozinho. Detalhe. E quanto que era essa meta? Você pode falar pra gente? Claro, 15 milhões. Era os seus 15 milhões? Sim. É isso aí. E você bateu sozinho? Sozinho. Em outubro de 2021. Que eu comecei em janeiro. E aí eu fui fazendo. Resumindo, eu até passei um pouquinho nesse ano. Quando foi 2022, eu bati minha meta de agosto para setembro, bem na viradinha. E quando foi o ano passado, eu bati em maio. Nossa, no primeiro semestre. Esse ano ontem eu concluí a metade da minha meta. Entendeu? E nós estamos em janeiro. Por isso que eu falo, o corretor ele tem que ter metas estabelecidas, mas alinhadas a sonho. Qual que é seu sonho?
Eu não sei de onde você vem, o que você faz, mas você tem que ter um sonho estabelecido na sua cabeça. Qual que é o sonho? Construir uma casa, comprar um carro, viajar? Qual que é o meu sonho? Eu concluí o meu sonho. Eu comprei o meu sonho. Dia 29 de junho, eu estou pegando o maior navio do mundo em Miami. Entendeu? Eu concluí o meu sonho. Qual que é o meu próximo sonho? A gente já tem um próximo sonho. Eu falo que sonhar sozinho é só um sonho, mas quando você sonha com uma pessoa que você ama, é mais que isso, né? Então, quero mandar um beijo aqui para minha esposa, porque ela é muito responsável por tudo isso que está acontecendo com a minha vida Corretora também agora. Ela entrou nesse mundo aí. Eu vou falar, Um confesso a você. Sueli. É uma amiga também digital. A gente se segue lá, se ajuda. Enfim, tá fazendo um trabalho incrível. Parabéns. Mas também tem um mentorzão do lado aí, né? Vai ensinar para ela tudo. Mas tá indo super bem, né, Sueli? Mas assim, não é sobre valor, é sobre metas. Aí eu falo, né? O ano passado, quando eu bati a meta em maio, o Rangel teve... ele tem muito a ver com tudo isso que aconteceu na minha vida, porque quando eu contei para ele a minha história, e ele viu tanto de troféu que eu tinha, que eu tenho mais de 30 troféus de campeão, ele falou para mim assim, Fazano, você precisa colocar isso para fora, você precisa ensinar as pessoas. Eu falei, Angel, mas está todo mundo falando de lead. Exatamente isso, você vai falar coisa que ninguém fala, que é networking. Perfeito. E eu lembro que eu falei para ele assim, e como que eu faço isso? Ele falou assim, faz um Pix na minha conta. E aí eu fiz um Pix na conta dele e ele me ensinou, foi o primeiro passo, e eu fiz minha primeira mentoria em dezembro de 2022. Aí a segunda turma foi o que o Martins participou. A terceira turma terminou segunda-feira. Gente, agora olha só. Essa eu vou contar em rede nacional. Segunda-feira, quando terminou, porque eu inverti todas as coisas, né? Uhum. Primeiro, a pessoa para participar de uma mentoria comigo, eu quero conhecer a pessoa. Então eu tenho 1 hora de qualidade com ela para entender o que ela quer, quais que são os anseios dela, o que ela está pensando. Porque não adianta nada eu vender uma mentoria da minha pessoa, você entrar e você não é do meu mundo. Sim. Você vai achar eu, como falam, um mala, você vai achar eu uma pessoa que não é, enfim, não desmerecendo, mas ou me merecendo. Mas eu quero ensinar o que eu sou hoje, o que eu faço hoje. Então, é claro, eu vou ensinar você a ter um nível do nível. O Martins sabe que ele participou dessa mentoria junto comigo. Incrível, E aí, o que eu fiz? Eu falei para a equipe, agora tem uma equipe que está fazendo todo o... Tá chique. Tô nada, tô fazendo todo... Inclusive, quero agradecer o Ivan aqui, o Ivan Lopes, lá da Vimorar. Para quem não segue o Ivan, por favor, é uma pessoa incrível. Ele que é responsável por essa conexão aí, o Carlos Minami, que ele me apresentou, que é a mesma equipe que fez o do Augusto Braga. E aí eu falei pro Carlos, Carlos, eu quero conversar com as pessoas antes de dar a minha mentoria. Eu só quero fazer mentoria para 10. Por quê? Eu já fiz inúmeras mentorias. Eu acho que tem coisa que não passa a ser uma mentoria, passa a ser uma palestra, que você entra lá no Zoom, você ouve a pessoa falando, como já aconteceu comigo, você pergunta alguma coisa tal, e depois que você manda uma coisa, demora para vir a resposta. Então, o que eu faço? A minha mentoria é baseada em 4 pilares. O primeiro é prospecção, que não é prospectar o imóvel, é prospectar você. Como que você se prospecta? Como que você se vende? Como que você é intencional no que você faz? Então, tem corretor que não sabe fazer isso. E eu ensino, porque eu sou assim. O outro é atendimento. O que é o atendimento? O atendimento, desde quando você sai da sua casa, já é um atendimento. Você cumprimentar as pessoas já é um atendimento. Você falar bom dia para as pessoas já é um atendimento. Você olhar nos olhos da pessoa e cumprimentar ela já é um atendimento. E o corretor não faz isso, meu Deus do céu. O camarada fica o dia inteiro olhando para o celular, não olha para os lados. Enfim, resumindo a história. Depois vem o fechamento. Eu falo que eu nunca usei... Nada contra os advogados, gente, pelo amor de Deus. Mas eu nunca usei um advogado para os meus fechamentos. Todos os meus fechamentos é dentro de cartório. O cartório ele é imparcial. Ele vai fazer algo que é certo. Se ele fazer a escritura é porque está certo. Acabou. Ponto. E aí depois vem o pós-venda, que é aquilo que eu falei. Muito importante. Pós-venda é muito mais importante. Eu tenho o Prudential desde 2008. A pessoa que me atende pela Prudential, que é uma seguradora, não sei se você já ouviu falar, já vi. Ela me pede
todos os anos, que não é por mês, é todos os anos, ela vai, conversa comigo, senta, pergunta como é que tá. Ela fazendo, tem como você me indicar as pessoas? Porque eu vivo de indicação. A indicação é assim, ó. O Ivan vem aqui e se apresenta para você. Tudo bem? Jardel, eu sou o Ivan, como vai? Aí você vai falar para ele, pô, o cara chegou, me se apresentou. Diferente. Eu chego e falo assim, ó, gente, estou aqui apresentando vocês o Ivan é Davi Morar, um cara incrível, quero te apresentar ele. Peraí que ele tá vindo ali. Aí pego ele, trago ele aqui. É diferente o apresentar. Sim. E hoje ninguém dá valor para isso. As pessoas não dão valor pro número de contato. Ó. Vou pegar aqui, ó. Olha que interessante, ó. Eu pego aqui o número de contatos. Desço, vou lá no último. Cadê? Quantos contatos tem aqui? Lá no final. 5.672 contatos. É coisa, hein? Essas são todas as pessoas que entraram em contato, que tiveram algum contato com Fazendo Mota. O que eu preciso fazer? Eu preciso separar essas pessoas. Não sei se vocês sabem, mas hoje o aplicativo mais baixado do mundo é o WhatsApp. E ninguém faz o trabalho no WhatsApp. Sim. Ninguém usa a ferramenta da forma que deveria usar. Isso é comum. Então, assim, a minha mentoria é baseada em alguns pilares. E aí, no final, que foi a última que eu fiz na última segunda-feira, porque eu faço toda segunda-feira às 6h59 da manhã, tá? Essa é uma nova, né? Por quê? Você pega a pessoa com a cabeça limpa. E eu também com a cabeça limpa, porque eu já dei aula no final do dia e a sua cabeça não tá tão boa. E quando você acorda, você pega a pessoa boa e você também tá bom. Então, tudo dá bom, né? Como fala. Né? Tudo dá certo. E no final, eu falei, gente, tá vendo aqui, ó? Todo mundo pagou a mentoria pelo Kawify. Tá vendo aqui, ó? Agora, olha esse valor aqui, gente, que vocês estão vendo. Esse valor aqui, eu tô passando para esse valor aqui. Olha o que eu tô fazendo. Tô mandando para vocês aí agora. Acabei de fazer um Pix. Todo o dinheiro que vocês pagaram na mentoria, eu tô doando para uma instituição de caridade. Não é sobre valor. Eu quero falar para vocês que se vocês não pagassem, tinha gente chorando na mentoria. Se vocês não pagassem, vocês não iam dar valor. Sim. Perfeito, excelente. Perfeito. Desde que seja um valor que e isso hoje, para mim, é muito importante. Quando você tocou no Top Class, e gostaria de convidá-los, tanto os dois, tá? Como se vocês são de participar do Top Class, né? Estou fazendo um convite aqui formal. Gostaria muito que vocês fossem os palestrantes desse meu evento. Aí, ó. Toma, Souzinha. Show. O Souza falou que não é muito de falar, mas ele vai falar. Porque, assim, é um evento totalmente beneficente, onde eu consigo arrecadar 1 quilo de arroz e 1 quilo de feijão. O último que nós fizemos, a gente arrecadou meia tonelada de alimentos. E aqui eu queria agradecer o empresário, que ele pediu para não falar o nome dele, que ele completou a outra meia tonelada. Então a gente doou 1 tonelada de alimentos no Top Class. Me arrepia. Por quê? É isso que eu falo. Hoje a situação não é o financeiro. Hoje é o transbordo. Eu não sou Pablo Marçal, tá? Mas a situação é transbordo. É você transbordar hoje na profissão. Existe um propósito, né? E eu falo, Jardel, que Deus não une pessoas, une propósito. Que é o que teve aqui comigo e com você. Quantas vezes a gente falou, quantas vezes a gente... Né? E realmente, essa troca nossa é uma troca sem querer nada em troca. Sim. Né? E a gente percebe quando a pessoa quer algo de você sem querer nada em troca. Então, hoje, tudo que eu construí no mercado imobiliário, eu falo assim, sempre foi Deus, nunca foi sorte. Perfeito, Que bacana, excelente. que bacana. E aí até a gente, olhando pro dia a dia do Fazano, a gente percebe que ele aplica, né, Souzinha? Sim. Diariamente essa questão do network. Do network. Network é algo que ele faz muito bem. Sim, né? e até a gente entende pelo que você vem falando aí, dessa saída da Lopes e tudo mais, que você consegue, eu falou, é pouco tempo. E você consegue trazer um resultado muito expressivo, como você falou. Não é diretamente voltado ao dinheiro, né? Mas existem as metas pessoais que nós precisamos colocar, né?
Isso daí a gente percebe que vem desse network, essa comunicação que você consegue fazer muito bem. Como você falou, tem a sua mentoria ali, né? Referente à parte de network. Eu queria perguntar para você, hoje, o corretor de imóvel, qual que seria uma das dicas que você poderia dar para o corretor e falar assim, ó, isso vai fazer diferença na sua rede pessoal aí de relacionamentos? Qual seria a dica que você daria, a dica de ouro aí para o corretor? Eu tenho uma dica que é infalível, hein, gente? Essa dica é essencial. Primeiro, ser a pessoa que ele é. Ele não tem que ser... querer ser uma pessoa que ele não é. Eu até falo sobre isso. Eu lembro que eu fiz uma venda antes de fazer a venda, né, eu fui visitar o imóvel desse construtor. Cheguei lá, a casa bonita dele. Cheguei, aí eu parei com o meu carro, desci de óculos escuros, tirei o óculos para conversar com ele com educação. Mas aquilo foi uma coisa que, na cabeça dele, aquilo já era um ato errado. Né? E ele comentou com a esposa dele, falou, chegou esse corretor meio metidão aí, desceu do carrão, tirou o óculos. Esse cara não vai vender nada, não. Esse cara só veio aí só para... E o que eu faço? Eu faço uma visita técnica para depois ir com a equipe para gravar. Esse já é um... Eu vou lá, entendo primeiro, vejo onde está a posição do sol, enfim, para fazer imagens bonitas, para ficar uma filmagem bonita. E foi o que eu fiz. Fui lá, conheci o imóvel dele, não tirei foto, não fiz nada. E falei para ele, ó, eu trabalho dessa forma. Resumindo, eu vendi a casa dele. E aí depois ele falou para mim, falou, Fasano, vou falar uma coisa para você, inclusive a gente vai junto agora para Miami. Essa viagem que a gente vai fazer do navio, do maior, que é o Icon of the Seas, a gente vai fazer junto. Ele falou assim, Fasano, sabe uma coisa que eu notei em você? Que você não é o que você aparenta. Depois que eu te conheci, eu vi que você é uma pessoa completamente diferente. Eu falei, mas... Que ruim, me explica. Me explica. Ele falou assim, não, porque você chegou, né, alto, de óculos escuros, carrão, eu já achei você um cara metidão. Eu falei, então quer dizer que todo mundo me vê como isso. Mas depois que me conhece, vê que não tem nada a ver, que é normal, é natural. Sim. Existe um bloqueio. Então, o bloqueio que as pessoas colocam e julgam as outras, e está errado. Então, o que eu tenho para falar para o corretor? Hoje, se você quer ser bem-sucedido, não julgue as pessoas pela aparência. Tem pessoas que têm muito dinheiro sem andar num carro, só anda de Uber. Tem pessoas que têm muito dinheiro que anda descalço na rua. Sabia? Vai no interiorzão aí. Litoral, né? Litoral. Então, assim, hoje, o mal dos corretores é olhar a pessoa e já julgar ela. Eu tinha um Fusca 71 e minha esposa queria trocar de carro. Eu era superintendente da Lopes, eu lembro que eu estava com uma Mercedes nessa época. E eu amava esse Fusca. Eu peguei o Fusca no domingo e ela falou assim, vai lá comprar pão? Descobri o Fusca, eu falei, vou lá. Volantão, né? E dá uma olhadinha se você tiver a oportunidade e ver quanto está custando um Honda Civic, que ela queria um Honda Civic na época. Eu falei, tá bom. Parei o Fusca na frente da André Ribeiro, lá na Antônio de Souza, lá na minha cidade. E desci do carro de bermuda, camiseta, acabado de acordar, né? Que eu fui comprar pão, cara amassado, mas era o horário. Entrei dentro da concessionária, eu falei, bom, vou ver o preço, né? Aí entrei, aí a recepção, eu olhei os corretores, tudo escondido, os vendedores, tudo escondido lá. Linha, café. Falei, ixi, deve ser um caroço daqueles... Bolula brabo. E aí eu entrei no carro, falou, pois não, você quer alguma coisa? Eu falei, não, só tô dando uma olhada. Eu olhei os vendedores lá no fundo. E aí, resumindo, eu vi o preço, porque tinha preço na plaquinha, e aí nós fomos no Aricanduva, que lá tem André Ribeiro também. E aí lá nós compramos o carro, porque lá eu consegui negociar pelo valor que eu vi na plaquinha. Resumindo, 2 meses tinha que fazer a vistoria, que ela 2, 3 meses, sei lá quanto. E aí ela entrou, foi de manhã, amor, você me deixa lá? Eu falei, claro, fui lá, ela entrou com o carro para fazer a vistoria, aí eu parei a Mercedes, desci todo alinhado, veio um vendedor e um aspira, né, a me atender. Eu veio me atender, eu fui ver a CRV, que eu fui logo no carrão grande, né? E aí veio os dois, eu falei, você pode fazer um favor para mim? Você pode me chamar o gerente? Eu não perdi, meu. Eu não ia perder a oportunidade. Não, mas o que aconteceu? Eu falei, não aconteceu nada, só queria conversar com ele mesmo. Um momentinho só, aí veio o gerente. Eu falei, você pode pedir para eles dar licença que eu queria conversar com você no particular? Ele falou, claro. Aconteceu alguma coisa, senhor? Eu falei, não, sabe o que aconteceu? Tá vendo aquela moça loira que tá ali? Ela é minha esposa. E o que aconteceu? Eu falei, não,
que aconteceu que alguns meses atrás eu tive aqui, eu parei meu Fusca no domingo ali na frente, e eu entrei aqui e ninguém veio me atender. Você não estava aqui. Ninguém veio me atender. Mas sabe o que serviu para mim? Uma lição de vida. Uma lição para eu levar para os meus corretores, porque se tivesse alguém me atendido aqui, eu teria comprado aqui. Ele falou, mas que bom que você comprou dentro da mesma empresa. Eu falei, não foi bom, porque você não colocou dinheiro no seu bolso. Sim. Se você tivesse orientado os seus vendedores a não discriminar as pessoas, porque eu entrei, realmente, é um Fusca, é um carro antigo, mas eu tinha condição de comprar, tanto que nós compramos. Mas eu estou só falando isso para você, porque é seu time, não é o meu time, porque o meu time... O que aconteceu aqui eu vou dar de exemplo. Então, hoje, eu tenho que falar para os corretores, não julgue as pessoas pela aparência. Perfeito. E a internet, infelizmente, foi o que eu falei, aceita tudo, né, Jardel? Aceita tudo. Aceita tudo. Então, hoje, o corretor, para ele ser bem sucedido, ele tem que ser bem liderado. Mas não é liderado pelo seu gerente, pelo seu diretor, pela sua imobiliária, tem que ser liderado por ele mesmo. Ele tem que realmente colocar que ele tem que ter metas, que ele tem que ter sonhos. Porque eu falo para você, hoje, se eu tenho sucesso, é porque eu tenho metas e tenho sonhos. Porque senão, eu viveria de renda com os imóveis que, graças a Deus, ao longo eu consegui conquistar, que não é só o suficiente. Então, qual que são minhas metas? Eu realizei elas. Qual que são meus sonhos? Estou realizando elas. Sabe o que é você ter liberdade financeira como corretor de imóveis? Hoje não é para qualquer um. Não é para qualquer Não um, mesmo. perfeito. Não é para qualquer um, só que a liberdade vai de acordo com o seu pensamento. Porque não é sobre dinheiro, gente. Todo mundo, corretor, pelo amor de Deus, só pensa no dinheiro. Lembra que eu falei no início? O corpo não fala, ele grita. E a pessoa mostra, né? Quando ela está ali desesperada para venda. É isso aí. Perfeito. Fazano, tem uma pergunta aqui que a gente separou, 3 perguntas muito importantes, que são legais essas perguntas. Mas eu estou indo bem nas respostas? Você tá fala a verdade, bem. fala a verdade. Você arrasa demais. A pergunta é, se você tivesse a oportunidade de ter uma mentoria de 1 hora com qualquer pessoa que esteja na Terra ou que já tenha passado por ela, qualquer pessoa, com quem você teria essa mentoria de 1 hora? Que você pudesse conversar e perguntar o que você quisesse. Se eu pudesse ter um contato com ela e perguntar para ela... Para qualquer pessoa que esteja viva hoje ou que já tenha passado por essa terra em algum momento. Que pergunta boa, né? Eu Essa gosto dessa pergunta pergunta. Eu acho que assim, quando você tem uma referência, você quer entender ela. E eu sou muito assim. Se eu tenho uma referência, eu quero entender ela. Se eu entendo ela, eu me desconecto. Eu sou assim. É meu isso. Eu não fico ali seguindo, acompanhando o conteúdo. Ah, eu entendi? Ok. Eu silencio, vou para outro. Porque a informação da internet, quando você está ali... A internet é tudo hoje, né? Uhum. Por exemplo, hoje eu tenho 500 que eu sigo pessoas, né? Mas todas as pessoas que eu sigo, eu não sigo... Eu silencio. Então, eu deixo lá realmente as pessoas que eu quero entender o conteúdo. Porque hoje, se o corretor entender isso, eu acho que é muito importante. Eu fiz, inclusive, um mastermind para entender sobre isso. Porque a internet, ela consome muito o seu dia, muito o seu tempo. Se você não tiver esse entendimento, você não consegue chegar a algum lugar, né? Eu gostaria muito de ter um contato com o Abílio Diniz. É um cara que eu sempre admirei. É uma pessoa assim, sabe, é uma pessoa de alto nível que infelizmente ele partiu alguns dias atrás, mas era uma pessoa que eu acompanhava o conteúdo dele, acompanhava ele, já fiz vários posts sobre as coisas que ele fala, porque é as coisas que eu acredito. E apesar dele ser um bilionário, ele sempre se colocava como uma pessoa humilde diante da situação, de tudo que ele vivia. E é o que eu prezo hoje. Eu acho que a humildade, ela é primordial para uma pessoa realmente que quer ter sucesso. Então, se eu tivesse 1 hora de qualidade com ele, eu queria entender para poder realmente atender a minha vida hoje na pessoa, do ser humano que eu sou. Porque eu sei que eu já sou um pouco evoluído no sentido de tratar as pessoas, né? Eu tenho alguns amigos que falam, Fazano, você estraga os casais. Você estraga porque a minha esposa nunca abriu uma porta de um carro. Mas porque minha mãe nunca abriu a porta de um carro. E hoje eu vejo meu filho abrindo a porta para a esposa dele. Então eu falo, o exemplo ele arrasta. Né? Então quando você tem realmente o entendimento de ser um ser humano melhor,
Eu falo em todos os sentidos, de tratar um amigo com respeito, de realmente respeitar o trabalho que ele faz com você, porque hoje a maioria dos corretores vê a nossa profissão como uma tungada, sabe? Na minha cidade fala tungada, vai lá, passa a perna, entendeu? Você vai, mostra o imóvel pro corretor, amanhã ele vai lá direto e tenta falar com o proprietário, como já aconteceu isso algumas vezes na minha vida. Então o que eu peço para Deus? Afastar esse tipo de pessoas da minha vida que não faz parte e tentar pedir para Deus em intenção, porque eu falo, gente, isso eu aprendi com um pastor, um cara incrível, né? É um pastor assim que eu tenho muito afeto por ele, e eu falo, ele falou assim, Fasano, entenda, e é verdade. O diabo sabe o que vai acontecer na vida, da sua vida amanhã, sabe? O diabo? Acho que não. E Deus? Ele sabe. Só que quando você fala, o diabo ele ouve. Perfeito. E ele atrapalha, ele coloca injúria, ele coloca fofoca, ele coloca um monte de coisas que aí chama-se isso, né? Enfim. Só que quando acontece, quando você tem algo na sua vida, você não precisa falar. É só você pensar. E o seu pensamento está ligado a Deus, porque Deus está no seu coração se você tiver Ele. E quando você pensa e age com o coração, não tem como você não ter razão. Perfeito, excelente. E eu falo para você que... Por que eu falei o Abílio Diniz? Porque ele sempre foi um cara que falou com o coração. Né? Não sei se vocês sabem, ele perdeu o filho dele num acidente trágico de helicóptero. E ele falou... E teve uma passagem que ele falou assim... Eu sei que o momento que ele viveu comigo foram momentos eternos. Que eu jamais vou esquecer. Mas as lições que ele deixou para mim... Eu vou sempre transbordar para outras pessoas. Que viver não é só isso. Viver é muito mais do que isso. Além disso, é você ter humildade acima de todas as coisas. Que é o que eu faço todos os dias, Jardel. Você me conhece. E ele fez muito isso. Fica aqui nossa homenagem, né? Porque foi um grande empresário que inspirou muitas pessoas e fez muito por esse país. Então fica a nossa homenagem e o Abílio Diniz, sem dúvida, seria um mentor incrível. Que fosse por 1 hora, seria um mentor incrível. Meu Deus, eu até arrepio de falar. E é bacana isso que você falou, né? Quando você pega e segue algumas pessoas também, pelo que você falou, você tenta entender o que eles querem passar de mensagem. A mensagem, perfeito. Né? Entendeu? Bacana. Aprendi, vamos pro próximo. Porque assim, ó, eu tenho um amigo lá de Balneário Camboriú, eu conheci ele numa viagem que nós fizemos a gente fez Haiti, Jamaica, Cozumel. E a gente conheceu ele no finalzinho da viagem. O Silvio e a Rosiane, quero mandar um abraço para eles, donos de uma loja incrível lá de Balneário, chamada La Rosier, né? Por sinal, vende só acessório feminino, né? La Rosier, porque a Rosiane, o Silvio foi para Ford, lá em Curitiba, e ela fala assim, eu preciso fazer alguma coisa aqui. Pegou uma caixinha, veio aqui em São Paulo, comprou bijuteria e começou a vender bijuteria. Hoje eles têm mais de 10 lojas de bijuteria e acessório feminino. Por que eu tô falando isso? Porque o Silvio falou para mim, você precisa seguir essa pessoa, que era o Pablo Marçal. E aí eu comecei a seguir o Pablo Marçal. E eu aprendi muita coisa com o Pablo Marçal. Que ele é uma pessoa que ele fala muito de Deus em tudo que ele faz. E é claro que atrás de tudo isso existe também o bônus, né? Que é o que ele cobra. Sim. Ele cobra o acesso. Só que o acesso que ele cobra, às vezes, não é tão caro. Então, eu fui em algumas coisas do Pablo lá em Alphaville que me acrescentou demais. Né? Mas só que hoje tem outras pessoas no qual eu sigo que também, para mim, acrescenta muita coisa. Né? O próprio Thiago Fonseca é um cara que me entrega muita coisa boa. Mestre do digital, Thiago. Sabe muito. Sabe muito. Então, até ele compartilhou um vídeo nosso que viralizou de 20 milhões de visualizações. Que bacana. Quero até deixar um abraço para todo o pessoal lá de Franca, né? Onde a gente vai estar reunido lá dia... Olá, Franca! Olá, Franca! Rodrigo, Mariane Menezes. Rodrigo, Mari. Também os meninos lá de Belo Horizonte, tanto o Bruno quanto a Sheila. B. Marques. Tudo através do Ivan, gente. O Ivan é uma grande conexão aí do mercado imobiliário. Que bacana. Grande network. Que bacana. E você falando um pouquinho disso, falou do Thiago Fonseca, falou de alguns nomes, o Abílio. Hoje, quem mais te inspira? Quem é a inspiração sua hoje no dia a dia? Pode ser até mesmo
na familiar, parte... pode ser hoje familiar, pessoal ou até mesmo profissional. Hoje, quem que você tem uma inspiração que não é só ir lá pegar um código, que eu acho que isso é muito inteligente, né? Não adianta a gente ficar mantendo, porque uma das coisas que a gente fala, o que te trouxe até aqui raramente vai te levar para um outro nível, né? Então, hoje, a inspiração que você tem, quem seria hoje? Quem mais te inspira? É que assim, a inspiração às vezes vem de um momento. Porque assim, você ter várias pessoas, às vezes uma pessoa que tá fazendo um conteúdo novo ali tá me inspirando, sabe? Bacana. Por que eu te falo isso? Porque tem muitas pessoas que criam alguns conteúdos na internet, algo que você nunca viu. Você fala assim, meu Deus do céu. Eu vou te dar um exemplo, né? Dezembro do ano passado eu fui convidado para ir para Franca, até convidamos você para ir. Era um lugar que eu nunca imaginava encontrar um conteúdo diferente, onde pessoas estão viralizando vídeos sem colocar R$1 no bolso. Perdão, sem investir R$1 do bolso. Então, isso me trouxe uma inspiração. Aí falaram para mim, Fazano, mas eu vi lá você saindo de trás de um capô de um carro lá e dando piroleta e fazendo... Mas não é o seu perfil. Eu falei, peraí. Eu não estou preocupado com o que as pessoas estão falando. Eu estou preocupado realmente o que isso está me trazendo de benfeitoria. Funciona, né? Porque eu aprendi, né? Ou melhor, eu não aprendi porque o digital todo dia se aprende, né? Você acha que você aprendeu, você não aprendeu nada. Então eu falo para você, hoje no mercado digital eu estou há 3 anos. Sim. E continuo aprendendo. Mas hoje, assim, de verdade, eu aprendo muito com a Natália Binara, é uma pessoa incrível, né? Que ensina muito. Né? A própria Sofia Martins é uma pessoa que inspira muito. Né? Ela é uma pessoa que é uma máquina, ela não para de entregar conteúdo, se vocês tiverem oportunidade também. E assim, o Top, Guilherme Top, é uma pessoa que eu gosto demais, é um cara de Deus, um cara... Daniel Dantas... Estou falando alguns plays aqui do mercado que eu sigo. Leonardo Dantas. Lá. Bela de Angra dos Reis. A Bela... Gente, a Bela é uma mulher iluminada. Sabe aquela mulher iluminada que onde ela põe a mão assim, ela transborda. Ela tem mais de 20 anos de mercado imobiliário. Ela foi minha primeira mentorada. Só para vocês terem uma ideia, ela falou que eu posso falar, então eu vou falar. Só esse ano... Em cima dos meus insights, ela vendeu mais de 17 milhões de reais. Que show. É uma pessoa incrível. Ela é muito gente boa. Mas por que eu tô falando isso? Porque ela é uma pessoa natural, né? Uma pessoa que ela entrega realmente, né? Então, assim, a gente sabe que tem muitas outras pessoas. O Darlan Souza, um grande amigo. Um cara que... Também muito conteúdo, insight. O próprio Lavirre, que agora está numa crescente legal. O Lavirre, nós trabalhamos juntos na Lopes. Ele era corretor, eu já era superintendente. Ele falava, Fazano, eu chegava lá, via você sempre no ranking lá em cima. Então, assim, hoje eu percebo que eu inspirei muitas pessoas no mercado de lançamento. Entrei no Terceiros, fui para lançamento e agora eu voltei para Terceiro de novo. Voltei a ser corretor. Ou melhor, eu sempre fui corretor. Eu estava como um diretor, mas eu sempre fui corretor. Nunca deixei de fazer algo para o mercado imobiliário. Perfeito, Fazano. Estamos caminhando para o finalzinho. Finalzinho, né? E aí a última pergunta que a gente deixa para você para finalizar, você vai ter a oportunidade, no dia que você partir, de deixar um outdoor com uma frase de efeito que vai impactar o mundo inteiro. Então todas as cidades do mundo vai ter um outdoor com uma frase do Fazano Mota. Qual frase você deixaria para somar e contribuir na vida das pessoas do mundo inteiro, se você pudesse? Essa é pesada, né? É forte, hein? Não é? Eu falo que assim, você não precisa conhecer as pessoas. As suas atitudes dizem mais. Eu penso muito isso, sabe? Às vezes você sabe que a atitude da pessoa vale muito mais do que palavras. Perfeito. E hoje em dia eu vejo que tudo que eu conquistei até agora, no sentido família, né? Agora minha netinha Helena, que está aí, que nasceu faz 5 meses, eu vejo aquele serzinho, né, que saiu de um amor que eu tive com a mãe dos meus filhos, né, que, enfim, é diferente. Né? Então aquilo foi criado com amor. Né? E hoje você vê o amor, ele aumentando, multiplicando. Então hoje eu vejo que
quando você tem que deixar um legado, o maior legado que eu posso deixar para quem vai ficar nessa outra geração aí, e já passei por inúmeros mercados imobiliários, assim, altos, baixos, e eu posso falar com propriedade isso, que o mercado imobiliário ele nunca vai parar. Nunca vai parar. E eu eu termino minha frase com a mesma que eu comecei. Por que essa frase? Eu fui num evento do Felipe Adalto, que é um cara incrível também. Também, muito inteligente. Felipe é um cara sensacional. Quero muito conhecer, não tive a oportunidade. Eu estava em Balneário, recebi uma ligação e ele falou assim, olha, eu sou o Felipe Adalto, indicaram você aqui no meu podcast, eu queria que você viesse aqui. Eu falei, poxa, que bacana. E eu fui lá e ele falou assim, ó, Fasano, você não sabe, e falou no podcast, mas eu vou falar aqui, um dia eu era corretor da Lopes, você chegou, fez uma preleção, né, você chegou lá com uma nave, ele falou, fez uma preleção que aquela preleção nunca saiu da minha cabeça. Eu falei para ele, o que eu falei? Ele falou assim, você só falou uma frase. E essa frase eu tenho que repetir ela para vocês, né? Que não existe mercado parado. Existe gente parada. Mexam-se. É isso. Porque, gente, é a verdade. Se você for pensar, Jardel, de verdade, Sim. todo dia tem gente casando. Todo dia, infelizmente, tem gente separando. Todo dia tem gente querendo morar sozinha. Minha filha mora sozinha, meus filhos... O Gabriel casou-se, mora sozinho. O que eu quero dizer, todo dia tem alguém investindo numa propriedade, dando direção para o dinheiro. Então, todo dia acontece negócios. Agora, basta você realmente estar preparado para receber a sorte. Porque eu não acredito em sorte. Sorte é você estar preparado para receber ela. Perfeito. Perfeito. Show de Esse bola. foi Fasano Mota, dando um show aqui, Uma muito aula aqui pra insight, gente, muito né? conteúdo, uma história de vida, uma linda história de vida para contando Sim. aqui pra gente. Você que é corretor, pega, né? Se você não pegou ainda, você volta do começo agora e começa a anotar. Vai ficar tudo, gravado, né? aproveita. Né? Bota a Começa, canetinha. assiste de novo, né, Sozinha? Sim, assiste de novo aí, ó, deixa anotadinho. Foi incrível. Meu irmão, Muito parabéns. bom, muito História de vida. Eu gostaria de agradecer, né? Agradecer vocês pelo convite, parabenizar pelo o Além do Metro Quadrado, um nome incrível, né? Esse nome é bacana, um nome forte, o logo, gostei de tudo. E assim, de verdade, estou muito grato e honrado por estar participando dessa segunda temporada, né? Quando fala temporada, eu já lembro de Netflix. Quase, o pessoal É pra maratona. Não, e bonito estúdio. Parabéns, quero agradecer todas as pessoas que estão aí por trás, né? Fazendo tudo isso. Eu acho que é muito importante a gente agradecer, porque para a gente chegar onde a gente está aqui, teve um preparo, né? Perfeito. Deixar tudo limpo, a pessoa que limpa, a pessoa que está ali, enfim, todas as pessoas. Nós somos movidos a pessoas, por isso que a gente tem que honrar. Show. É isso aí. Finalizamos mais um episódio. Sozinha. Mais uma vez aí, agradecer a sua presença. É isso, dá a mão aqui pra mim. Agradecer tudo que você entregou aí pra gente aqui, hoje, né? Aqui, ó. Dá outra mão aqui pra mim. Aqui, ó. Agradecer tudo que você entregou, todo esse conteúdo, essa experiência de vida aí. E você que tá assistindo a gente aí, ó, deixa seu like, curte, compartilha, se inscreve no canal aqui no YouTube. No YouTube. Né? Deixa aí o principal insight que você pegou aqui hoje com o Fasano. E, gente, vamos pra cima. Essa daqui é só o nosso segundo episódio aqui do Além do Metro Quadrado. Tem muita coisa pela frente aí. É isso aí. Tira um print aqui da tela que você tá, de onde você está assistindo, ou que você está ouvindo, para você que está ouvindo lá no Spotify também. Marca o Fasano, marca o Jardel, marca o Souzinho aqui. E, enfim, vamos juntos transformar o mercado imobiliário. Esse episódio foi um oferecimento de Casa Soderno, Débora Ferrarese Financiamentos Imobiliário, MacLucer, construtora há mais de 40 anos. Eu tenho que agradecer. Verdade, a Soderno usa a Casa Soderno também. Não, eu tenho que agradecer a Soderno, aquela câmera ali, né? Quero agradecer a Casa Soderno que mandou um sapato para mim, pro sinal. Eu usei ele no casamento do meu irmão, só dava eu. Todo mundo perguntando onde era. Sapato, gente já perguntando onde compra. Então, assim, quero parabenizar.
de muito boa qualidade. Dancei a noite inteira com o sapato tá incrível lá em casa. Usa o seu cupom lá, Martins, no finalzinho da compra, pra você adquirir o seu exemplar da Casa Soderno e ficar chique, igual Fazano Moto, igual Jardel Martins, Gustavo Souza e todos os outros corretores de sucesso Boa. do mercado imobiliário. E também oferecimento de Imóvel 360, dia 4 de agosto, a segunda edição do maior evento imobiliário do interior do estado de São Coisa Paulo. boa. É isso, um beijo no seu coração. Até o próximo episódio. Não existe mercado parado, existe gente parada, então mexa-se. Mexa-se, bora! Até o próximo. Tchau, tchau.